E aí, galera, mais um Dirigindo Empresas podcast para vocês. Tem um cara muito especial. Tá ficando meio chato, né? O convidado falar, pô, você fala isso para todo mundo, né? É que, sei lá, eu acho todo mundo bem especial mesmo. Vou lá para os patrocinadores e já volto aqui. Bom, o Renan, da sede Zinguini, né, sempre fala que se você não mede, você não gerencia. Então ele consegue te ajudar a trazer indicadores e metas, conectando tudo isso ao financeiro também. Ou seja, tudo que você tem de controle, você pode ter de controle da sua produção, de processos, de layout, de documentação, ele vai conseguir unir tudo isso através dos procedimentos dele, do levantamento dos processos e conectando ao financeiro, que é a parte onde você consegue sentir que é no bolso, tá? Deixando os links aí na bio para vocês. Venda Simples, consultoria para estruturação do seu setor de vendas. Ah, Wagner, eu não tenho setor de vendas. Acho que você precisa mais ainda desse cara. Fala com o Vinícius, que também vai estar no nosso link. A CRM Seguros, ela oferece o mercado de CRM especialmente para seguros, para corretores de seguros. Ele conta com ferramentas voltadas para funil de vendas, para leads, para cálculo de cotações, para a sua equipe de seguradores, ou se não para você mesmo que trabalha sozinho, conseguir organizar melhor as suas vendas, ter mais resultado, atender mais pessoas, ganhar escala. W Suzuki Consultoria, que somos nós. Se você tem uma empresa, principalmente uma empresa que já tem mais do que 2, 3 anos de fundação, você tem um plano 5 anos em 5 meses da W Suzuki Consultoria, que tem o objetivo de te levar para um outro estágio. Como? Estruturando seus setores e fazendo com que tudo funcione de maneira muito encaixadinha, bem trabalhada dentro da tua empresa. Então vamos lá, começar o nosso bate-papo de hoje com ele. Quem? Não é o professor Raimundo. Douglas Souza, meu amigo aqui. Seja bem-vindo. Amigo, vizinho. Essa história vai vir à tona. Pois é, deve vir, né? Vamos lá. Tem muita história, né? Tem muita história para contar. Douglas, para contextualizar vocês, ele é o cara, para quem vem acompanhando o podcast, que a gente falou muito no podcast do Rafael Cooper, aquele que lá, como ter várias empresas, sabe? Ah, vamos falar do Douglas. Ah, um dia o Douglas vai vir. Vim. Douglas, galera Douglas. E, cara, quer começar falando um pouco aí da sua história, um pouco da Pachá, e a gente vai conectando os links aí? Tá, eu acho que eu vou começar falando de onde a gente se conheceu. Acho que é bem bacana, né? Porque tem todo um contexto aí também, né? Bem, a Pachá é uma empresa de tratamento de água, na verdade é uma empresa especialista em água, né? Que é uma das minhas empresas e é a empresa que hoje eu toco, né, junto com uma equipe técnica bacana, que está há 8 anos aí no mercado. E você está com a gente o quê? Cara, já faz um bom tempo, né? Uns 4 anos? Uns 4 pelo menos desse ano. Uns 4 anos aí com toda essa sua trajetória. E, enfim, tem todo um contexto da Pachá, mas quando a gente se conheceu, eu tenho muitos amigos, mentores, né, que me ajudam muito, né, muito mesmo. E eu lembro que numa dessas reuniões que a gente estava tendo, a gente estava crescendo ainda, um deles me questionou muito que Pachá é um acrônimo, né, de parceria e capacitação hídrica ambiental. E a gente se vende muito como uma empresa de inteligência. E ele falou, mas você é uma empresa de inteligência e não tem tecnologia nenhuma, né? Você só opera sistemas em tratamentos de água. E eu lembro que eu fui dormir com aquilo na cabeça, de manhã procurei na internet, passei a noite, na verdade, desenvolvendo lá um aplicativo de gestão, né, operacional. Nossa, E aí, no início do outro dia, eu procurei uma agência, ninguém me atendeu, eu fui lá, peguei o endereço, bati na porta e eu te encontrei. Eu trabalhava nessa agência aí, nessa empresa. Você e um monte de nerd lá.
que não entenderam nada do que eu quis Você dizer. entrou e todo mundo virou assim, né? Pra você, pra ouvir a ideia. E aí saiu um aplicativo bem bacana, que foi um aplicativo super... foi uma cooperativa, na verdade, né? E como quase todas as coisas que eu crio... Então Tudo colaborativo. Bem colaborativo. Então ele nasceu, foi um aplicativo bem bacana, e depois ali a gente começou a nossa amizade, que veio depois pelo Sebrae, que depois veio pela sua consultoria, né? E a gente gosta de estar sempre participando aí de todos os projetos. E foi muito engraçado mesmo esse momento aí, né? Porque eu era da área comercial dessa empresa de tecnologia. E alguém falou assim, tem um cara aí na porta. E a gente não recebia ninguém, a gente nem tinha sala de reunião. Tá, manda subir, né? Dá aquela fechada na camisa, né? Fecha mais um botão da Polo, vambora. Como não tinha sala para receber, a gente recebeu ali na produção mesmo, né? No meio da equipe. E ele contando, tem uma ideia, né, de um aplicativo, vocês conseguem fazer. A gente começou a desenrolar. A equipe técnica, normalmente, ela não participava das reuniões de negócios, assim, né? De falar do aplicativo em si. Como eles participaram inevitavelmente, fomos pegos todos de surpresa, eles se engajaram muito, né, com a ideia. E aí... Todo mundo parou o que estava fazendo e a gente começou a conversar lá, né? E uma particularidade muito grande do Douglas é justamente ele é um cara que deixa muita vontade, né? Você é um cara que deixa muita vontade de abrir a porta e falar, não, faz aí, trabalha aí, sugere ideias. Você foi muito assim. Eu lembro que você falou, acredito que para vocês conseguirem entender do que a gente faz, eu demorei tipo uns 3 anos só para entender o que a Baixar faz de verdade, né? Aí você falou, olha, como é um negócio de engenharia muito específico, eu sugiro que você participe um pouco, né, do nosso meio, lá do nosso ramo. E estava rolando um workshop, era o segundo, na verdade. Era o segundo. Era o segundo workshop que vocês criavam no prédio comercial ali. Que também era colaborativo. Né? Tinha patrocinadores, né? Tinha apoiadores. É um workshop gratuito para o cliente final, né? Mas ele era financiado por parceiros. Por parceiros, assim como o aplicativo. Assim como o aplicativo. E aí eu fui lá para participar, falei, nossa, legal, né? Empresa bem estruturada, bacana. Eu fui visitar a empresa dele que era no Cowork este que a gente já falou no outro podcast, que é uma das 6 empresas que o Rafael tem e que é com o Douglas. E já comecei a falar, é tudo colaborativo, né? Que coisa doida, né? Eu vindo da área de tecnologia, tendo um conhecimento de startups, essas coisas, eu mesmo não vivia, não respirava, né, esse conceito. E você respirava, sempre trabalhou dessa forma. E nessa de começar a deixar a gente bem à vontade, quando eu saí dessa empresa de tecnologia, que eu fui para o Sebrae, eles falaram, olha, precisa captar empresas para o programa. Aí me passaram uma lista do próprio Sebrae, né? Essas são as empresas que você vai entrar em contato. Vou te falar que eu olhei assim e falei, cara, esse contato aqui é de 3, 4 anos atrás, é capaz de nem tocar mais o telefone, né? É capaz da empresa ter quebrado. Eu fiquei com uma certa preguiça, eu admito. Aí eu falei, minha chefe, né, que veio aqui no programa passado, se eu trouxer empresas que eu conheço, tudo bem? Ou tem que ser essas da lista? Ela falou, tem que passar no teste, porque não é um nepotismo, você traz quem você quiser, né? Mas se a pessoa passar no teste, você seguiu o padrão da empresa. Eu falei, então tá bom. E aí foi onde eu falei, olha, tem um programa de inovação, é a sua cara, né? E ali é que eu comecei a ter mais contato dentro mesmo, né? Da Pachá, conhecer as pessoas. Sim. Aí você começou a me colocar nos eventos. Não, aí depois eu te trouxe pra tudo, né, cara? Já faz parte. Mas é uma coisa muito interessante, assim, até mais do que a Pachá, a minha empresa, né? Que eu acho que uma coisa que marca aí as relações, cara. Eu acho que isso aí, desde o início, a Pachá só existe por relações, né? Ela só cresceu por relações, ela se mantém por relações e ela vai durar por relações, né? Eu venho do mundo corporativo, né? Trabalhei 11 anos numa grande empresa que tinha esse conceito e foi a minha escola. E tanto que esse cara que me deu o conselho, né, que é um dos meus mentores, o Cleiton Pedro, ele
que ele me questionou, ele veio dessa empresa, ele foi meu gerente lá, e aí essa relação que eu tive com você me trouxe as outras oportunidades, o workshop, com os funcionários, tudo é relação. E assim, desde família, de amigos, o próprio Rafa foi uma relação que eu conheci na faculdade, depois veio para todos os meus negócios, sempre coloquei ele nessas furadas, né? E vai continuar, o Rafa é meu irmãozão. Eu falava que é meu irmão caçula, mas ele tá parecendo mais velho que eu agora. Então, então assim, mas é tudo relacionamento, Wagner, tudo, né? E o universo é isso, cara. Você não constrói nada sozinho, nada. Uma coisa que eu admiro muito nesse seu jeito de falar e de conduzir negócios que, querendo ou não, é uma troca muito grande, né? Então, o que a W Suzuki tem hoje, ela tem muita influência do que você do que você vem pregando, né? E uma coisa que eu admiro muito é essa humildade que você tem de se colocar como não sei nada. É engraçado que no seu diálogo tá assim, né? Às vezes eu comento assim, Douglas, já te falei de um tal coisa? Aí ele sempre comenta assim, não sei, mas finge que eu não sei, fala. Você já percebeu que você fala isso? Não sei se é tão proposital assim, já virou natural, mas você sempre começa, não sei se eu lembro direitinho, mas finge que eu não sei, meio começa do zero, né? E você deixa a gente contar a história inteira. É diferente de outras pessoas falarem, já sei, já contou, mas o que tem? Né? Você perde um pedaço ali. Sim. E acaba, de certa forma, talvez não proposital, inibindo a pessoa de contribuir mais. E você sempre deu essa abertura. E você age de maneira simples e tudo mais. Hoje a gente brinca, né, que você é o CEO da empresa, não sei o quê. E quando eu falo isso aí, você se contrai, né? Você fala, não sou diretor técnico, no máximo. Pois é, gestor de capital humano, mas não gosto. Mas... E eu acredito muito que esse posicionamento seu também é um posicionamento da Pachá. Por mais que você seja um especialista, eu vejo todo mundo aqui quer aprender. Todo mundo a falar aqui porque a gente divide o espaço, a gente está no mesmo espaço físico aqui. Sim. Vocês verem onde que as histórias começam a se cruzar. E a cultura da empresa da Pachá, que eu me sinto parte realmente de estruturar isso aí, acabou casando muito com a da minha empresa, né? Assim, inevitavelmente, as pessoas são todas assim, acolhedoras, são todas legais, né? Que ajuda. Então, time muito bom. Eu acho muito bacana. Não tem pessoas assim que a gente olha e fala assim, não faz parte da empresa, né? E a Pachá era para ser uma empresa de um único funcionário. Essa era a ideia. Ah, é? Quando eu montei a Pachá, que eu saí, né, do mundo corporativo, eu tinha muitos amigos, muitos. E eu vi uma oportunidade. E como eu sabia fazer aquilo tecnicamente muito bem, a minha ideia era ser um consultor. Então eu saí com a ideia de ser um consultor. Eu falei assim, vou multiplicar o que eu aprendi aqui... Individualmente, assim, né? Então a ideia não era nem montar uma... Eu sempre fui muito empreendedor, muito. Sempre tive algumas ideias. Mas a minha ideia era coisas pequenas, sem ter essa responsabilidade de ter uma folha salarial grande, etc. Né? Então, nesse lado eu pensei um pouco pequeno. Mas eu sou muito ousado. Você sabe, tipo, quando vai ver já... Nível assustador de ousadia. Mas não é uma ganância, é porque eu acredito muito nas ideias, então eu acabo me dedicando, né? Então eu comecei como ser consultor, só que assim, como eu te falei, é relação. Quando eu saí da empresa, os meus principais pares foram para ser gerentes e diretores de outras empresas e me conheciam. E falava, Douglas, vem cá. Tanto que assim, em 8 anos de empresa, você conhece um pouco o nosso portfólio, e é um portfólio bem bacana. Sim, né? Empresas grandes, as significativas. As empresas do mercado, né, são nossos clientes, né? Enfim, Nestlé, Cacau Show, Ferrero Rocher, Volkswagen, Audi, MS, enfim, não vou nem falar todos aqui, mas assim, são os nossos clientes hoje. E aí eles me ligavam e falavam, Douglas, vem cá, me ajuda. A gente nunca tocou campanha de ninguém para vender nada.
Nunca. O pessoal até brinca e fala assim, Douglas, você é o cara do comercial, você é o cara de vendas. Eu falo, cara, eu não sei vender. Você nunca se sentiu assim, né? Porque assim, eu só sei... a gente desenhou um produto que hoje o produto ele é até muito mais bem desenhado pela equipe do que por mim. Sim. Eles adaptaram os produtos, os modelos de gestão e a gente está adaptando. Não precisa mais de mim nessa parte, eu acabo sendo mais um consultor. Mas eu nunca vendi. Eu sempre fui lá e só falei das oportunidades que eu vejo. Então, esse olhar empreendedor eu levo também pro negócio deles. Então, eu sei o que um gerente quer comprar, porque eu sei o que ele quer vender para o diretor. Então, eu como eu já sentei ali nessa cadeira, eu sei essas dores e aí eu falo, olha, e se eu te entregar esse produto? Eles falam, cara, eu quero. Eu quero, porque é exatamente isso que eu quero revender, né? Então, assim, foi relações, assim, comecei como consultor, só que aí veio essas demandas e aí veio outras relações que eu liguei para amigos. O primeiro foi o Célio, que está com a gente até hoje. Eu falei, Célio, me ajuda aqui, estou com essa demanda para ontem. E, na verdade, nem falei a demanda, ele tinha acabado de sair de uma empresa, estava em Minas, eu falei, cara, vem para São Paulo. Ele falou, acabei de chegar, Douglas. Eu falei, volta. Ia descansar. Aí ele falou assim, pra quê? Eu falei, não vou te falar, quando você chegar aqui eu te conto. Se eu te falar, você não vem. E aí ele veio, cara, e abraçou a causa, então hoje a gente está com quase 70 pessoas dentro da Pachá. Nem eu sabia desse número. Quase 70 pessoas, se juntar, colaborar, escritório virtual, Copa Café, então... Cara, a gente tá com... A nossa responsabilidade é muito grande hoje. E é bem bacana. E aí a gente foi crescendo. Praticamente a gente vem duplicando de tamanho a cada ano, né? E aí daí vem os cabelos brancos e o olhar cansado também. A pele estourando. Porque assim, cara, é um fato para todos os empreendedores, assim, por a gente saber algo técnico, a gente acha que dá para montar uma empresa. E eu lembro quando eu saí, que eu fui lá, eu falei, não, agora eu preciso de um contador. Eu lembro que ele falou assim, qual KINAI eu coloco? Eu falei, o quê? O que é KINAI? O que é KINAI, cara? Eu não sabia. Então, cara, a gente não aprende tributação, a gente não aprende marketing, a gente não aprende financeiro, a gente não aprende, gestão estratégica. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, gestão de cultura da empresa. Que é o que eu falei que é uma das dores agora. Pela primeira vez, tem pessoas que estão na minha empresa que eu não conheço. Isso. É assustador, né? É assustador, cara. Porque eu contratava, eu entrevistava, eu dividia o projeto, sabe? O sonho, porque é nosso. Eu só faço parte dessa empresa. Você só começou, né? Parece, né? E eu lembro, eu lembro que eu estava nessa empresa, né, que eu trabalhava, que não tem problema de falar, acho que é a Natura, né? Eu lembro uma vez eu apresentei um trabalho para o presidente da Natura, para o dono, e na verdade quem apresentou foi os operadores, né? E eu lembro que ele olhou assim pra gente e falou assim, cara, que orgulho de trabalhar na empresa de vocês. Nossa, excelente. Não, cara, incrível, incrível. Isso eu guardei pra mim. Então eu falei assim, a minha empresa não é minha, eu quero fazer parte. Então assim, e foi isso, a gente foi crescendo, por isso que eu tô falando, acho que o ponto agora é a cultura, porque tem pessoas que eu não conheço e elas têm que entender aquele projeto. A gente nunca foi uma empresa por ser uma empresa, né? Acho que todo mundo... O foco nunca foi dinheiro. Não foi. Não foi benefícios, não foi só infraestrutura, porque senão eles não estariam só com a gente. Todo mundo que está com a gente hoje acredita muito nesse projeto, sabe? E a gente vem crescendo e se posicionando no mercado. Hoje a gente briga com empresas multinacionais, né? Briga não porque tem espaço para todo mundo, mas a gente consegue se posicionar e tá disputando esse mercado com eles. É muito engraçado. Essa questão da conexão que você falou é muito clara, mas num nível assustador também, né? Porque vira e mexe você falava, Wagner, vou fazer uma atualização aí nos nossos atendimentos, assim, né? Douglas, como é que tá a empresa? Né? Vamos para a próxima etapa da consultoria. Você preciso te contar um negócio. Eu tava pensando num projeto assim assado. Aí eu falei, cara, quem que poderia trabalhar com isso? Eu liguei pro cara e ele tá aí. Você acredita que esse cara eu conheci numa empresa que não sei o que era o cara que não sei o que lá. As relações são muito doidas, né? Até hoje, a gente, como a minha expressão sai gente do bueiro, né? Do nada. E o cara que fala assim, Douglas, eu te conheci no workshop lá atrás, no primeiro, tal. Hoje eu tô em outro país. E eu lembrei de você, veio seguindo você,
e eu quero conversar sobre a tua empresa. Caramba, nem você se segue tanto assim, né? Aconteceu isso agora, cara. Um amigo meu também, eu fiz um trabalho com ele, a gente trabalhou junto há 4 anos atrás, a gente fez um projeto e agora ele me ligou num telefone fixo da empresa e aí eu falei, tá tudo bem? Aí ele falou assim, não, tá tudo bem, é que eu perdi meu celular e achei seu telefone aqui no site da empresa. Aí eu falei, pô, que bacana, né? Eu falei, mas você tá com um problema? Ele falou, não, cara, é que você tem umas ideias tão inovadoras, eu queria saber o que você tem de novo aí. Olha que doido. Eu falei, cara, que bacana, cara. Então é muito, muito legal, mas é pura relação, Wagner. Pura, você assim. falou, eu tô vendendo um carro aqui. E assim, cara, eu faço isso desde da adolescência, assim. Tem pessoas que realmente eu lembro da adolescência, do segundo grau, sabe, da faculdade. Cara, pra mim, a relação com pessoas é o que constrói tudo, sabe? E você vai trazendo pessoas pro seu lado, pessoas que se identificam com você, que têm o mesmo... Vai atraindo, a mesma né? energia, né? Então, é muito bacana. Hoje eu tô com um time muito bom, assim, a gente tem vários problemas, como qualquer outra empresa. Como a gente cresce muito rápido, a parte de processo, né? A parte de capacitação, a parte de capital de giro, que eu acho que é o problema de todos os... Né? Normal. Brasil é isso. Mas o maior problema agora eu queria manter a cultura da empresa. Hoje a empresa depende de mim muito pouco. Eu tenho a cara da empresa ainda, mas a empresa anda muito bem, assim, na verdade. Muita coisa que às vezes eu pilotava, eu dou na mão agora do pessoal e o pessoal desenvolve bem melhor que eu, sabe, nesse ponto. E aí eu tô me posicionando realmente na empresa sempre onde eu posso tá contribuindo ou atrapalhando menos, sabe? Atrapalhando menos é uma palavra muito sábia, não, uma expressão muito sábia. Porque chega um ponto que a gente começa a atrapalhar mesmo. Sim. Pra você ter uma ideia, rola uma esquizofrenia aqui na empresa. Quando eu olho pra cá é porque tem minha esposa aqui, né? E ela sabe do que eu tô falando. Tem uma esquizofrenia que rola aqui na empresa, que às vezes a gente está em reunião de projetos e a gerente de projetos é a Ingrid. E aí ela fala assim, ela tá coordenando a reunião, fala, olha, a gente está num projeto da empresa, vamos falar agora da empresa tal, o projeto é 5 anos e 5 meses, estamos no tempo 5, né? E no tempo 5 é o Wagner que tem que trazer o que ele falou na última reunião. Aí eu começo a falar como consultor e termino falando como dono da empresa. Aí ela tem que pegar e falar assim, então, agora eu tô falando só com o consultor. Tem que separar Aí eu, beleza. Tá, então como consultor foi só isso. Sim, e aí eu fico esperando. Aí a gente às vezes é tão doido o negócio que a gente fala assim, vamos marcar outra reunião de 10 minutos. Só eu e ela, sem a equipe, para ela pedir a minha opinião como dono da empresa para fazer naquela etapa. Mas por que a gente cria essa meio que loucura? Pô, não é mais fácil falar tudo de uma vez? Não. Mais fácil mas não resolve. Né? Então você começa a atrapalhar mesmo, realmente, porque você colocou uma pessoa para fazer um papel, está gerenciando a sua equipe, é para essa pessoa consolidar, delegar, trazer a metodologia dela, os métodos delas, o formato dela, e a gente ficar meio que se intrometendo, aí começa a virar um cachorro de 2 donos, né? Morre de fome. E aí entra o que você está falando, né? Você recentemente, eu pude acompanhar, você contratou uma camada tática, né? Uma liga entre estratégico e operacional, que foram cabeças maravilhosas e corações maravilhosos também. São pessoas boas no que fazem, pessoas boas de coração e de família dentro da Pachá, né? E rolou essa coisa, né? De você falar assim, preciso tirar o pé e preciso entregar passando o bastão. Aí a pessoa fica, pô, mas é muita responsabilidade, tá? Eu te ajudo, mas é seu. É não delargar, né? Mas é delegar. E uma fase muito interessante nisso aí também, porque como a gente sempre vem contratando, né? Vem sempre é saber você dosar ali, porque você tem um pessoal que está desde o início, que tem uma importância gigante, que tem já um modelo, mas que também já está afogado nos problemas ali. No formato antigo até, né? E o pessoal novo que entra, que, cara, tá com o HD zerado. O cara olha ali e eu falo, cara, vê os problemas. Então, assim, aí tem muita gente que se sente um pouco, fala, poxa, mas tá entrando só pra ver problema? Mas tem que olhar isso como uma coisa mais
uma coisa benéfica, né? Pontos de melhoria, talvez, né? Mas é tudo isso, sabe? Então, tipo assim, a energia da galera que está entrando, também com o pessoal, com conhecimento do pessoal da velha guarda, que já está ali também. Então, dosar tudo isso aí, sabe? E aí a empresa começa a entrar numa burocracia, que é natural, porque não existe processo sem uma burocracia, é natural. E aí o pessoal mais antigo fala, pô, mas antes era tão mais fácil, né? Antes você aprovava, Douglas. Eu falei, cara, não aprovo mais nada. Agora não é mais meu papel esse, né? E às vezes dosar o pessoal mais novo também que tá com aquela energia e fala, Douglas, e aí vamos, quero mudar tudo, segura um pouco, né? E eu tô numa posição hoje muito confortável, tem processos que dependem de mim, a parte comercial é comigo ainda, quer dizer, já tá começando a migrar já naturalmente pro pessoal. Mas hoje eu estou mais confortável que eu estou conseguindo tirar a cabeça um pouco e olhar o mar. Porque quando a gente está dentro ali do oceano, cara, você não tem ideia da dimensão, não sabe para onde você vai, você está sobrevivendo. Uhum. Então, o Paulo também, que é um dos meus mentores, né, o Paulo Júnior, ele sempre fala assim, a visão de helicóptero. Gente, né? Tipo assim, não tão alto, não tão baixo, ali, visão de helicóptero, vai passando ali para você ver como que tá. Então eu tô conseguindo fazer isso, tô conseguindo me desconectar, acho que eu vou conseguir até tirar umas férias daqui a um tempo. Tá na meta. Tá na meta, tô me preparando para isso, né? Tenho esse objetivo, mas é isso, cara, eu tô conseguindo ter essa visão mais superficial ali da empresa para poder direcionar as pessoas, sabe? Cara, muito bom ouvir sua história e saber que empreender foi tão fácil assim, né? Tranquilo, né? Que hoje você atingiu um sucesso assim, livre, né? Um belo dia você acordou, vou ser empresário. Então. Agora eu tô bem, legal. Então. Não foi bem assim, parece, né? Não foi. Então, empreender no Brasil, não preciso falar das dificuldades, né? E, assim, a gente vem de uma família humilde, né? Que a gente aprendeu muito. A gente sempre conversa sobre isso, né? A gente aprendeu muito, né? Com certeza já comprei banana lá na feira do Orquídeas. Que você estava vendendo. Acho que a gente não se conhecia ainda, mas era isso. E, cara, fui um pai muito novo hoje. Minha filha também, a Isabela, tá uma mulher já, 21 anos, né? E aí tive que entrar tudo isso, mas assim, a gente sabe da dificuldade, né? Então, quando eu saí para empreender, para ser um consultor, eu comecei do zero. E aí, inventei de inventar várias coisas ao mesmo tempo e todos aprendi muito, né? Pique Nice, Espaço Assunção. Eu nunca fiz uma festa de aniversário em casa, imagina, Espaço Assunção, a gente chegou a atender 5.000 pessoas no final de semana. Né? E a polícia batendo na porta. Nossa, a polícia batendo na porta, né? E a prefeitura também. Tem muita história, mas cada negócio eu aprendi muito, né? Na Pique Nice, como atender o público, como fazer uma logística, o Espaço Assunção, como desenhar um evento, né? Ver todos os bastidores, negociação, aprendi muito negociação. Aprendi o que não fazer, tipo assim, não assinar um contrato de locação sem ler as cláusulas. Então a gente quebrou ali e foi um puta de um aprendizado, né? Em todos, desde o coworking que a gente aprende, negócio novo, aprendeu a negociar com todo o prédio, aprendeu toda a parte burocrática, né, de uma empresa. E o coworking nasceu disso aí, tipo assim, a Pachá era na casa do meu irmão, né, do William, e aí eu lembro como... Sempre o William, né? O William sempre dando um apoio, e... Não, ele e o Everton, cara, me ajudam muito, assim, sempre, né, são dois turrões, mas sempre me ajudam muito. Eu tava uma grande empresa, né, por um contato me ligou e falou assim, pô, mas eu vi que seu endereço tá errado, tá numa casa. Eu falei, é a empresa. Ele falou, não, a gente precisava... Eu falei, não, precisamos montar uma estrutura. E aí nasceu o coworking, mas aprendi muito com isso também, né, com o Copa Café. Enfim, a gente vem aprendendo, mas a gente quebra muita cara, né, cara? A gente não sabe como que é. Até o crescimento não é só vender, não é... Então, até o crescimento é difícil, né? Muito. Que é uma fase excelente, boa, indica que a empresa está indo bem. Não, se você não... Mas é difícil. Se você não sabe a velocidade que você pode ir, nossa,
Aí a parte financeira... ROI, né? É, muito. É uma coisa que eu aprendi muito aí nos últimos anos, né? Mas é que assim, eu sei que eu passei por vários aprendizados, mas eu tenho uma memória muito seletiva, então eu só vejo coisa boa, cara. Sim. Você acompanhou, você sabe dos perrengues que foi. Você pode dividir aí, mas assim, foi um aprendizado bem bacana, cara, mas é difícil. Eu não sei, cara, eu vejo que da história que eu conheço, né, da sua parte pessoal, você falou, né, da gente vir de hoje um pouco mais humilde, assim, né, a gente não herdou a empresa do pai, né, acho que é isso que a gente está querendo dizer, né, tivemos que começar a nossa carreira do zero, né, pagar a faculdade com o dinheiro que tinha. Bolsista, se não fosse a bolsa não tinha feito minha faculdade. Vender umas trufas aqui e ali, né. Ah, já... Abrir porta de van, essas coisas assim. Pois é. Num bairro super afastado, né, que você morava hoje, o bairro tá excelente, mas... Mas eu tenho uma assim, mesmo sendo humilde, eu não posso falar que eu sofri tanto quanto várias pessoas sofrem, né? Sim. Tipo, eu não precisei sofrer um racismo, um preconceito, uma homofobia, sabe, Passou fome. Então, sim, já comecei com um pé, né? Infelizmente, isso aí ainda não é padrão, sim, né? Sim. Mas a gente sem recurso nenhum, né? E assim, eu sou um cara tão privilegiado que eu lembro, eu era um dos mais humildes assim no Senai, né? Eu fiz o Senai, primeiro eu fiz Camp, que para quem é de São Bernardo sabe, então fui um jovem aprendiz. É o trilho padrão. Né? Aí depois eu passei na ET, em Administração de Empresas, que eu estudei minha vida inteira em escola pública, mas eu tive ótimos professores, cara, ótimo. Regina, que em vez de dar aula de geografia, dava aula de política, sabe? A Vilma, cara, tinha assim, professoras fantásticas. Foi na escola que você viu um vídeo da água que tipo te deu estalo, exatamente, né? Ilha das Flores, para quem tiver a oportunidade de ver, é um curta-metragem muito antigo, mas vale a pena. Eu lembro que eu assisti na quinta série esse VHS. Não vou explicar o que é um VHS, mas quem não conhece joga no Google. Assisti Ilha das Flores e assim eu fiquei, nossa, eu olhei aquilo ali e falei, olha que louco esse documentário. E saí procurando nas locadoras e não encontrava. Aí quando encontrei, coloquei e falei, pai, olha que legal esse documentário que fala sobre o lixo. Ninguém sabia o que era meio ambiente na época, não tinha nem esse termo. Não tinha. Eu lembro que no Senai a gente não comentava sobre esse termo ainda. E aí eu coloquei e ele falou, que isso, filho, me ajuda a descarregar a compra aqui que eu acabei de fazer do óleo aqui no carro. E assim, cara, eu não sabia o que era meio ambiente e já me chamou muita atenção. Então passei na ET, Administração de Empresas, passei no técnico em Química no Senai, eram 12 vagas, tanto que eu nem fui ver o resultado, falei, 12 vagas. E aí, na época eu já trabalhava, ganhava R$70 por mês. Nossa, aí, ó. Tenho meu lerite guardado, cara. Na verdade, no segundo mês eu já estava ganhando 112. Ô, louco. E aí eu falei pro pai, pai, passei no Senai, Química, só que é o dia inteiro, né? Ô filho, já tá trabalhando já, né? Tá bom. Mas, cara, era o que ele achava, né? Sim. Eu falei, não, pai, eu vou fazer. Então, mas eu era um dos caras mais humildes ali no Senai, né? Porque o pessoal vinha de escola particular, né? Uhum. E eu lembro, por isso que eu falo que eu sou um cara muito abençoado, assim, porque eu lembro que, cara, as roupas eram mais humildes, né, tudo. Eu lembro que na minha formatura eu fui com uma roupa super humilde. Eu lembro que o pessoal até falou assim, ô Douglas, não vai fazer a formatura, não? E eu falei, vou, mas eu não entendia a piada. Olha que louco, eu não entendia, pra mim tava tudo bem. Tinha uma zoeira pelo bairro onde eu morava, onde eu nasci e tal. Sim. Hoje são meus amigos, enfim, é coisa de infância. Mas nem isso eu percebia, né? Então, eu fui muito abençoado com tudo isso, né? É verdade. Não vou falar que é Deus ou não, né? Não tenho religião, mas eu fui muito abençoado com tudo isso. E tudo isso era um aprendizado muito grande. Eu fui o filho do meio, então aprendi a me virar mais sozinho, né? Tipo, mais independente. Minha mãe, cara, fantástica, você conhece? Dona Lourdes é o nosso ouro aqui, Jesus. A gente não vive isso, só dá um parênteses, cara. Hoje eu cheguei, vida de empreendedor. Quem é empreendedor sabe, almoçar é luxo, né? Hoje era um desses dias que almoçar era luxo. E aí uma reunião que eu tinha marcado era para terminar meio-dia, acabou 1h. Cheguei 1h15, 1h20 aqui e tinha outra reunião às 2h. Falei, não vou almoçar.
Eu cheguei aqui, aí a gente falou, olha, o pessoal deixou um prato de almoço pronto dentro do micro-ondas. Né? Pra quem não sabe, quem separou foi a Lourdes, pois é. a mãe do Douglas. É tão colaborativo que eu divido a minha mãe com todo mundo. É verdade, ela é a nossa mãe também. Pois é. Então, mas assim, cara, tudo isso foi tendo esses aprendizados, né? Então, eu tive essas oportunidades e aí depois o mundo foi me posicionando, né? E, cara, a gente sofre bastante. Tudo que eu tinha, eu investi nas minhas ideias, sim, né? Nesses projetos. E não me arrependo, assim, né? Foi tudo... E é engraçado, cara, que é tudo muito fluido mesmo quando você fala. E é uma coisa meio surpreendente. Me parece, às vezes, até que você não está consciente do que está acontecendo. Às vezes eu tinha essa preocupação, eu sentava com o Rafa, né, seu sócio. Eu falei, cara, será que ele tá entendendo o que está acontecendo? Pô, a gente pode quebrar. Aí o Rafa falava, velho, a gente já quebrou tantas vezes, velho, vai ser mais uma vez. Eu, porra, tá bom, né? E era sempre, né, essa questão, essa fluidez da empresa, de como você vê as críticas, de como você vê a dor, porque você está falando sofrimento, mas eu não te vejo sofrer, eu te vejo sentir dor, mas dificilmente, acho poucas as vezes que eu te vi sofrer, né? E algumas vezes eu consegui, né, ser a voz que conseguia te ajudar de alguma forma, mas foram poucas, cara. Às vezes eu acho que eu sofria mais que você, se voltar para cá, caraca, o que a gente vai fazer com isso aqui? E aí eu fazendo um paralelo de quanto é essa fluidez, tem um caso muito icônico. Um dia você chegou aqui e comentou, falou assim, cara, você acredita o que aconteceu hoje? Eu falei, o quê? Eu cheguei num cliente, na operação, a gente contratou uma pessoa nova, é um desses casos que você acabou nem acompanhando todo o processo seletivo, mas na época você ainda participava, né, de uma etapa pelo menos. Contratou, colocou a mulher lá para trabalhar, e aí seu cliente te liga e fala assim, cara, achei sensacional o seu programa. Aí você, não querendo, né? Obrigado. Claro, mas qual deles, né? Não, você tem um programa de inclusão incrível. Aí você falou, mas por que você tá me falando isso? Não, porque aquela operadora que você contratou... Primeiro assim, é uma mulher, né, cara? É um ramo muito mais de homem, né? Porque é chão de fábrica, tem as coisas mais duronas, né? E ela é uma mulher negra com... Nordestina com mais de 40 anos, né? Isso, acho que eu tava... Mais de 40 anos, aí você... Aí deu uns 5 segundos e você... isso, claro, a gente procura essas pessoas... Tal, tão normal, cara. Aí você me contando do bastidor e falou assim... Cara, eu demorei muito tempo para entender por que ele tava me parabenizando. Na sua cabeça, assim, eu fui lá e contratei. Sim. Não é boa? Não sabe o que faz? Beleza, tá dentro. Não foi esse o pensamento? Foi, cara, foi. E eu morri de rir aquele dia. Eu falei, cara, só o Douglas mesmo, pra ele é tão natural que as pessoas não se diferenciam, né? A história do sexo, os anjos não têm sexo, né? Então, tipo, é todo mundo muito igual. E eu encaro isso como uma grande lição de vida, assim, né? Outra coisa completamente nada a ver, mas que eu gosto de colocar no meio, é a Isa, sua filha, né? Douglas tem essa cara de novo, né? Mais ou Na menos, época ele tava com Antes de empreender... Antes de empreender, ela tava mais lisinha a pele um pouco, né? Tava mais. Menos olheira, né? Menos olheira. E aí, quando eu te conheci, um cara novo, não sabia nem se ele era casado ou não, ele tava atendendo lá. Bem, aí o belo dia falou assim, você conhece minha filha? Aí eu, você vai ser pai? Você, não, minha filha. Aí entrou uma moça, a minha filha, a Isa. Aí eu fiquei pensando, ué, mas na minha cabeça até pouco tempo você era solteira, do nada até uma filha, ela é grande, né? Ela, tipo, saiu de um ovo, né? Pois é, ano que vem se torna uma engenheira. Olha, cara, a gente tá aqui com a gente muitas vezes, né? Já é excelente pessoa. Cara, muito, muito legal essas histórias, né? E aí a gente vem aprendendo, né? Acho que desde o projeto Presente para o Futuro, que foi um projeto social também que a gente... Cara, você não quer contar um pouco disso aí? Que isso aí acho que é marcante para mim e pode contribuir com as pessoas. A gente aprende muito, né? O projeto Presente para o Futuro começou na época que eu tava ainda no mundo corporativo. Eu tava pra sair, não tava? Tava. Na verdade, eu depois do 5º ano eu sempre quis sair. Eu tinha várias ideias. O pé já tava fora. Assim. Mas aprendi muito lá ainda.
E aí eu lembro que, eu vou encurtar a história, porque é uma história muito longa, né? E uma história triste também. Mas eu lembro que uma amiga me pediu uma ajuda para comprar um berço. Falou, vamos fazer uma rifa. Eu lembrei da época que a Isa nasceu. Que, tipo, perrengue, que eu ganhei tudo, né? Se não fosse assim. E aí eu falei, não, cara, eu parcelo, Casas Bahia, vou lá, mas eu faço questão de dar. E aí quando eu fui lá, cara, não cabia um berço onde ela morava, na verdade, né? A mamadeira ia ser usada. Entendi. E aí tinha 2 crianças lá também, né? Mais ou menos 7, 9 anos. E aí elas... eu perguntei a idade delas e elas não sabiam. Nossa. E aí, cara, eu e a Isa me acompanhando. Você tá sempre junto. E aí, cara, a gente voltou pra casa e tal. Aí eu perguntei se elas estudavam, elas falaram que não estudava mais. Que não, a gente parou de estudar. Né? Isso era uma comunidade um pouco afastada, né? Bem afastada em uma cidade do interior. Não tanto do interior, né? Mas mais próximo aqui. E aí eu e a Isa, a gente foi, comprou 2 mochilas todas coloridas, lápis de cor, tal. E voltamos lá com a missão. Falou, a gente vai dar pra vocês, só que a gente queria que vocês voltassem pra escola, tal. E, cara, era um ambiente totalmente diferente do que a Isa estava vivendo, né? Sim. Porque a Isa também tinha uma bolsa num colégio muito bom em São Bernardo. Isso. E aí ela... Vulnerabilidade total ali, né? E a gente deu, e aí, cara, eu fui na escola, né? Conversei com a diretora e tal. E aí eu falei, não, vai me posicionando. E as crianças voltaram a estudar. Legal. E aí, a gente quer acompanhar, né? E aí, como tá, tal. E toda vez que eu ia na escola, eu sentia... Cara, que as crianças não tinham sonhos. Esse é o principal. Eu conversava com as crianças e elas falavam assim... Eu falo, pra que você vem pra escola? Pra comer. Né? Porque minha mãe manda. É a realidade de muita gente. E assim, a referência que eles tinham lá era, tipo, na lavoura, num supermercado. E aí, qual que foi a nossa ideia? Criar, levar profissionais caracterizados, um médico, um engenheiro, um geocientista, um dentista e tal... E mostrar para eles o que eles estudavam tinha a ver com a profissão deles. Ah, isso eu não lembrava, legal. Então eu comecei a levar, e aí foi muito legal, aí consegui... Tá dando perspectiva, né? Tipo assim, saber pra que ele vai pra escola. Porque eles não sabiam que era um dentista, nunca foram um dentista. E aí foi bem legal, consegui um apoio do Bradesco, do Itaú, construí uma biblioteca, pintamos uma escola e tal. Mas aí, infelizmente, como engenheiro, eu gosto de indicadores ali. Eu falei, e aí, como que tá o índice? As crianças estão vindo? Não estão vindo, tá melhorando, ninguém tá faltando e tal. E aí começou a faltar. E aí, quando começou a faltar, eu fui atrás. Por que tá faltando? Não, porque os superiores estão em greve. Aí pesquisei, mas o governo tem que dar um subsídio, né, para os peroeiros de escola rural. E aí descobri que o dinheiro chegava, não ia para eles. E aí eu fui convidado a nunca mais pisar na cidade, senão poderia acontecer alguma coisa comigo. Entendi. E aí, cara, foi um período muito difícil. Né, cara? Poucas vezes eu fiquei depressivo, né? Essa foi uma das vezes, porque eu sabia que eu não podia voltar mais lá. E a outra vez também foi quando eu cursei meu primeiro ano de engenharia e eu tive que parar eu tava devendo 11 parcelas. E aí, no primeiro ano. Aí eu saí de uma empresa antes que eu tava, do primeiro ano. E aí todo meu fundo de garantia foi para pagar aquilo e trancar a matrícula. Nossa, ali foi uma decepção muito grande assim para mim. Difícil. Mas aprendi também muito com tudo isso, sabe? Que tem que ser estruturado, que você tem... quando você começar algo, você tem que saber ali o quanto você vai caminhar para você não ir depressa demais. Né? E ainda tenho esse propósito de vida de pegar o presente e o futuro e fazer ele acontecer de uma maneira mais estruturada, que gere uma renda interna para que ele seja autossuficiente. Né? Mas foi uma parte da história muito bacana também. É muito marcante para mim, eu sempre lembro dessa história aí. Chegou a ter quase 200 pessoas envolvidas nesse projeto lá, cara. E a gente ia lá pra escola e fazia horta e fazia... Era muito, muito bacana, muito bacana. Cara, tudo isso forma a gente. Forma. E você traz isso para a sua vida profissional. Muitas pessoas que começaram com a gente no Espaço Assunção lá, que não tinham nem uma barraca, hoje estão com seus restaurantes, cara. Quase franqueando o negócio. Sim, e aí eu vou lá com eles e aí eles param tudo e falam, comecei com esse cara aqui. Eu falo, cara...
Tipo, cara, só começou, né? Não fiz mais nada. Sim. E é muito, muito bacana, cara. A gente começa a perceber o impacto que a gente tem na vida das pessoas, o impacto que a gente tem na sociedade, e aí traz o senso de responsabilidade. Não é que a gente começa a se sobressair e se achar importante. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas é como, mesmo sendo meros mortais e sermos uns bostinhas, vamos falar assim, uma coisa que a gente faz pro bem, o quanto que dá de efeito, e o quanto que a gente deixar de fazer o bem, o quanto que falta, e o quanto que fazer o mal causa um efeito em cadeia. Sim. Essa é a responsabilidade. Quando você começa a empreender, isso fica muito mais escancarado. Sim. Né? Porque na hora que você vai demitir, você olha, tem uma pessoa na cadeira, mas quando você olha, você imagina a família. Sim. Não tem como. Você imagina a família. Não, chega a folha salarial, se não tem dinheiro em caixa, você fala assim, cara, e aí? Tipo, é uma família que vai estar precisando daquilo, cara. Que está contando com aquilo, né? Sim. Então é uma responsabilidade muito grande, né? E você começa a tomar um pouquinho de cuidado com os atos, né? Quando eu ainda era funcionário de empresa, acho que eu estava chegando perto do nível de gerência administrativa. E eu lembro que eu tocava num coral, um coral beneficente, assim. E aí eu comecei a ver umas criancinhas, tipo, querendo me imitar, até a roupa ser meio parecida. E eu só postava merda na minha rede social. Era só porcaria. Era só piada sem graça. Porque fui criado na feira. Na feira é tudo na brutalidade, é esdrúxulo. E eu achava o máximo aquilo, né? Tem que falar que eu tô dando risada, mas não é mais o correto, né? E aí quando eu comecei a ver o impacto daquilo, um dia uma criança falou assim, tio, eu vi que você, não sei o que, xingou tal coisa. Eu, nossa, nunca mais fiz isso. Aí eu comecei a podar essas ideias, essas coisas, e ali plantou uma sementinha de como você faz uma coisa tem um efeito. Na gestão de pessoas ainda como funcionário, tinha pessoas que eu olhava e falava assim, eu era todo moleque ainda, falava, bom, vou meio que manipular a informação aqui, colocar para o funcionário, ele vai entender e vai trabalhar que nem um doido, vai ser legal, vai trazer resultado. E aí eu colocava a informação, o cara ia pro outro lado. E aí correndo quase o risco dele ser demitido por causa daquela informação que eu dei para ele. Aí eu, puta, velho, não era essa a intenção, mas você começa a perceber. Sim. Aí a ponto de eu chegar e falar assim, não, fui eu que falei. Aí eu fiz a merda, então você que vai arcar. Então você começa a pensar nisso, né? Quando eu cheguei para empreender, filho de empreendedor, a vida inteira meu pai foi empreendedor, minha mãe foi empreendedora, eu vi muita gente, inclusive nós mesmos, se lascando, né? Então você começa a consolidar essas informações e esse impacto, né, que você tem na vida das pessoas. E aí você começa a perceber a responsabilidade de cada ato pequenininho, né? E começa a reconhecer cada ato pequenininho. Tem um tio meu, aquele que vende móveis lá, de vez usados de vez em quando. Ele cresceu na vida, ele é um ícone muito legal, porque ele é um cara normal. E aí ele levava a gente pra ir em comer em restaurante melhor, porque minha família não tinha condições. E aí ele via que a gente ficava, tipo, colhido assim, a gente não sabia o que fazer, não sabia que garfo pegar. Aí ele fazia questão de pegar as coisas com a mão e comer. Pegava a bala da recepção e enfiava no bolso, e ficava olhando e dava uma piscadinha, enfiava no meu bolso também. Meio que assim, tá tudo certo, pode ser você. E aí eu dava risada e comia com a mão, né? Não ficava tão seguro. Deixar essa naturalidade, isso era deixar à vontade, né? Então fui aprendendo muita coisa no decorrer que hoje eu naturalmente acabo passando dentro da empresa, acabo passando isso para empresário. Né? Tem empresário que é super chique, aí onde brinco com você, né? Que eu tenho a mentalidade pobre, às vezes eu não consigo me adaptar. Você tem demais. Eu sou máximo desse. Você tem demais. Eu te falei isso. E tem um outro ponto, né? Aquele empresário que está começando, que se sente ainda inferior, da gente deixar o cara à vontade também, né? Que você pode falar, que você tem voz, sua história é importante. Então trazer todo esse contexto é muito legal, né? Mas é engraçado, né? É uma parte sofrida, né? Não tem mérito nenhum nisso aí, né? Não quero romantizar, mas também é muito legal, porque a melhor coisa que aconteceu foi eu montar algumas empresas sem dinheiro. Porque senão, cara, você não aprende.
Aí você extrapola. O fato de você não ter o recurso te ajuda muito em criar alternativas, sabe? Em criar alternativas. Se virar, ser criativo. Exatamente. É a porta da inovação, né? Exatamente. A Natália Arcuri fala muito disso, né? Fala, hoje minha empresa é milionária. Aí quando pergunta o budget, fala, o budget é zero. O que você consegue fazer com zero? Se você conseguir fazer alguma coisa com zero, eu te dou R$2. Cara, a gente aprende, foi tudo na raça, tudo construindo mesmo, né? Na marcenaria ali mesmo, de fazer os móveis aqui, porque... Então, assim, foi muito na mão mesmo, cara, pura parceria, né, de todo mundo e eu acho que é mérito de todo mundo, né, do pessoal das antigas, que tá vindo agora, e o pessoal futuro também. Sim. Essa história de você mostrar uma perspectiva para uma pessoa em vulnerabilidade e tal, pra você ver, né, trazendo isso para você, até contextualizando também para quem ouve. Tem capítulos que eu falo que eu vim de origem humilde, tem capítulos que eu falo que eu sou abençoado, aí a pessoa deve falar, não tô entendendo qual que ela é desse cara. Eu falo que eu vim porque eu trabalhava na feira, né, tive um trabalho desde moleque e tal, não sei o quê. Mas, cara, nunca passei fome, nunca passei necessidade. Sempre estudei escola particular, com meus pais tipo, se matando de trabalhar, né. Era um contexto que até, de certa forma, era ruim para mim, porque eu só tinha o mesmo acesso à escola. A roupa era diferente, né? Tinha um lanchinho, eu não tinha um lanchinho. Vai passear? Não vou passear? Ok, mas não morri. Pô, foi bom pra caramba, né, ter essa estrutura escolar. E, ao mesmo tempo, que eu não via muita perspectiva, né? Então, tem um caso muito icônico que é quando eu comecei a trabalhar como estagiário, eu estava saindo da feira e eu comecei a ganhar R$500 por mês, né? E aí, quando eu atingi lá para 800, quase R$1.000 por mês, já terminando o estágio, eu comecei a assumir umas coisas do administrativo. E aí eu vi que tinha gente que ganhava R$3.000. Eu cheguei em casa e falei assim, mãe, você sabia que tem gente que ganha R$3.000? Aí entra a mentalidade pobre, começou ali, né? A empresa que eu trabalhava precisava de alguém para estruturar o financeiro, eu fiz um tecnólogo, falei, bom, preciso complementar a minha formação, vou emendar direto uma pós-graduação. E eu tenho cara de japonês, né? Japonês tem cara de rico, estereotipado. E aí eu comecei a fazer a pós-graduação. Aí chegou uma colega e falou assim, ô Wagner, tem uma vaga lá na empresa que eu trabalho, multinacional e tal, mas não sei se serve para... Lembrando, eu ganhava uns 1.000 e pouco. Não sei se serve, mas cada paga, sei lá, uns 5 pau. Mas tenta lá, não sei se serve pra você, né? Aí eu, pra não ficar sem graça, tá, vou ver a vaga. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, você sabia que tem gente que ganha R$5.000? Aí beleza, nessa mesma pós-graduação, um professor falou assim, porque tem um diretor lá na empresa, que não sei o que, e vocês, por exemplo, vocês não gostariam de ganhar R$20.000 de salário? Aí eu sempre fui irônico, né? Eu sempre fui sarcástico. Aí eu falei, professor, eu vou sair de onde eu tô pra ganhar metade? Aí ninguém riu. Por quê? Aí eu falei, sério? Existe alguém que ganha 40 mil, sabe? E comecei, cada vez que eu vi alguém falando entrando no número, eu falei, mano, que música eu vivo, né, cara? Você começa a ver essas perspectivas. Quando eu comecei a ver esses números, eu pensei, deixa eu pesquisar o que a pessoa que ganha 3.000 faz. Aí eu pesquisei e falei, eu faço isso. Eu poderia ganhar 3.000, falta, sei lá, experiência. Eu falei, tá bom, então se eu continuar nessa experiência eu vou ganhar 3.000. Aí um belo dia eu falei, quem ganha 5.000, o que faz? E fui pesquisando e falei, caramba, né, meu? Eu criei meu próprio plano de carreira na cabeça, mas ninguém falou pra mim que existiam pessoas que ganhavam tudo isso. Então é um exemplo de mesma pessoa que eu tive instrução, tive base, né? Eu também não tinha perspectiva, né? E aí imagina você trazer esse contexto para uma pessoa em vulnerabilidade. Então, isso aqui vão falar, né? Que você fez de mostrar, existem pessoas que têm funções que elas estudaram e através do estudo chegaram aqui. A pessoa olha e fala, então esse é o caminho, que legal, né? Ou existe esse caminho, né? Quando eu descobri isso, eu estudei que nem um louco, assim, comecei a fazer curso atrás de curso, eu começava a brigar com os meus colegas pela verba de treinamento da empresa, eu queria ser o melhor em tudo para conseguir a verba,
Né? Então... Cara, mas tudo realmente é essa bagagem, mas foi muito bom isso aí. Eu passei vários perrengues mesmo por ter que inovar, por não ter recurso. E como a gente sempre cresceu, né, e eu acho que cresceu às vezes mais rápido do que deveria, era uma coisa sempre que apertava bastante, assim, sabe? Poucas coisas tiraram meu sono na vida, e crescer muito rápido foi uma das coisas que tirou meu sono pelo fato do compromisso com as outras pessoas. Né? Você sempre jurou muito em cima de pessoas, né, pra você, né? É o meu principal ativo na empresa, assim, são as pessoas, cara, assim, a Pachá sem as pessoas não é nada, não é nada, são as pessoas. O processo ele é feito pelas pessoas, né, a execução disso aí, enfim, então, pessoas. Acho que se tem um tema desse bate-papo aqui é pessoas, cara. Cara, e a importância que você dá pra elas. Porque pra você é muito claro, quando você fala assim, Pachá é pessoas. Né? Toda empresa é pessoas, né? Mas é engraçado que poucos são os empresários que, falando a quantidade de empresas que existe no mundo, né? Quantos conseguem reconhecer de verdade, de forma autêntica, a valorização do ser humano que está atrás das cadeiras. Né? E não é só a financeira, né? Eu acho que é reconhecer realmente como parte do projeto, né? Porque, por exemplo, a Pachá, até hoje eu nunca tirei uma participação de lucros, por exemplo. Né? Eu sempre tive meu salário e sempre foi ali, né? Eu sempre separei muito bem, eu acho que isso é uma das coisas que é fundamentais no negócio. Sei que no começo é difícil, porque é uma coisa só, mas eu sempre separei muito, às vezes eu sempre tive endividado e aí falava, não posso mexer aqui na empresa, né, para tá mantendo. E a Pachá é muito nova, a gente está há 8 anos, né, passou tudo muito rápido. Então, assim, não posso falar que a minha empresa é uma empresa referência na parte de benefícios e tal, mas são empresas pessoas que estão construindo tudo e eu espero que tenha todo mundo tenha esses benefícios depois, né? Sim. Eu acho que eles fazem parte desse projeto. Teve um comentário que eu fiz, eu sou cheio das reflexões, né? E um dia eu fiz uma reflexão com você que eu vi dando pau de tela azul na tua cara, assim, foi muito legal. Foi no dia do evento de 7 anos, né, da Pachá. Acho que foi no... Foi 7 anos, né? A gente foi lá na chácara, né? Na chácara, foi no Fiores de Lute, que é meio que uma pousada, mas tem uma vivência muito natural e os caras são extremamente sustentáveis, né? Tudo lá muito inteligente, falando de sustentabilidade, né? Então super acolhedor, é a cara da Pachá, assim, né? Super acolhedor, umas comidas veganas, umas coisas naturais e tal. E aí eu sempre fico brincando com a Isa, porque eu falo, cara, deve ser muito difícil ser você. Porque ser filha do Douglas é um negócio assim, cara, ser consultor e amigo dele já é impossível, imagina você ser filha. Ela, tô acostumada, não sei o quê. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não sei se era pra estar tendo prova ou era pra ela estar viajando com a galera, alguma coisa assim, né? Ela tinha um evento, ela tinha alguma coisa da faculdade e ela falou, não tô lá e eu tô aqui, né? E tô da semana inteira ajudando meu pai a realizar esse evento. E foi um evento animal, assim, um lugar bacana, a gente até se hospedou lá, rolou uma vivência, né, uma imersão. 2 dias completos lá. Muito bacanas. Plantar uma árvore, todo mundo junto lá. Foi, bem simbólico, né? E ela falou assim, eu não fui na faculdade e tal. Aí eu lembro da sua origem, né? Eu falei, Douglas, se um colega seu chegasse em você e falasse assim, sabe a menina lá tal? Não veio. Por que ela não veio? Não, porque o pai dela tem uma empresa de engenharia, né? Primeiro, né, da primeira pausa, né? O pai dela tem uma empresa de engenharia. Pra nossa vida era assim, tipo, ninguém. Tinha pai que tinha empresa de engenharia. Aí, tem uma empresa de engenharia e tal. Aí ele fechou um hotel para fazer um evento para os funcionários. Você começa a pensar numa dimensão de tinha um hotel enorme, que tem centenas de funcionários. Mas essa é a realidade. Você fechou um hotel, que é pequeno, tinha os funcionários e já eram bastante. Foi bem legal o evento. Foi muito legal. E aí você falou, cara, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Aí eu falei, você já pensou que você é um caso de sucesso? Se você voltasse lá atrás e a gente falasse, porra, como é que você imagina ele desse cara? Aí você falou, vou imaginar um cara
fudidão, né? Um cara magnata, né? Esse que eu falei, tá, você aí, ó, magnata. É muito legal. E olha as relações de novo, né? Aquele evento nasceu com a sua parceria, com um local que você também já tinha como referência, que passou pra gente. Você falou do seu tio, que eu fiz um negócio com ele tempo atrás. O próprio pessoal, cara, como eu tô aprendendo aqui com o podcast de todo mundo, né? Então, todo mundo que já veio falar com você, de alguma maneira eu já tive uma relação, um contato e aprendi para cada um com um estilo totalmente diferente, né? Completamente diferente. Aprendi muito com todo mundo. E, cara, é isso. Eu sou hoje um cara que... Cara, eu ainda estou aprendendo muito, cara. Eu gosto muito de biografia, eu gosto muito de saber a vida da pessoa desde o início ali, todos os perrengues, você sabe disso. Então, cara, eu adoro isso aí. Isso aí me faz ter uma base muito, muito boa, assim. Ainda não, lógico, tem muita coisa, muito trabalho para atingir aquela estabilidade do negócio, aquela onde a gente chega ali, né, que é um negócio mais sustentável, mas eu estou muito contente com toda a correria, a história, né? O aprendizado, e cada dia eu vejo que tem tanta coisa para aprender, cara, que, nossa senhora. Não, com o pessoal da Paixão eu aprendo a cada dia, cara, ainda mais com o pessoal de campo, o pessoal novo que veio e traz alguma coisa assim, puta, eu aprendo muito. Os estagiários, pela primeira vez a gente tem um quadro aí com 5 estagiários, eu falei, olha que legal, cara, né? E a molecada a mil, cara, tipo assim, ensinando muito pra gente, sabe? E a gente aprendendo também a se adequar a eles aqui, né? Já formou estagiários aqui, sim, né? Sim. O pessoal que saiu já tá voando, o pessoal que saiu tá aqui dentro. Exatamente. Né? Você pega uma Iris da vida que entrou aqui, neutra, né? Não sabia nada e chega aqui agora, voando. Sim. É a Cris que trouxe ela, que era outra estagiária, que hoje tá também super bem aí também no mercado. Então eu fico muito feliz, assim. Não tem problema nenhum, cara. As pessoas hoje falam assim, você tem uma oportunidade. Eu falei, cara, se é melhor... Vai voar, cara, tipo... Mas assim, a gente sabe que é pouco, né? Hoje as pessoas que realmente saem da Pachá acaba sendo pouco porque as pessoas acabam entendendo o projeto e sabendo que fazem muito, parte deles isso aí também. Essa questão do fazer parte, cara, é um negócio que eu aprendi muito com o Fernando, né? Que você conheceu lá. Que é fantástico também, né? E ele é muito desse de fazer parte. Sim. Né? De, sei lá, não me sinto dono dessa empresa, me sinto fundador. Né? O máximo que a pessoa consegue se instalar é o fundador. Eu comecei. É isso. Né? E aí vocês têm que continuar e tudo mais. E eu percebo muito que tem essa visão dos empresários mais tradicionais de que, tem que dar comissão, tem que dar premiação, tem que dar, sabe, tudo muito material. Eu entendo que isso faz parte do job, principalmente em algumas determinadas funções. Eu entendo que a gente precisa de bens materiais e precisa de dinheiro para conseguir fazer a vida fluir, principalmente quando você casa, tem filhos, etc. Ok, isso é uma premissa. Mas não é sobre isso. Né? O se sentir reconhecido tem que ter um salário, tá? É o mínimo. Mas se sentir reconhecido muitas vezes dá um tapa nas costas e fala assim, caramba, se não fosse você, muito obrigado. Um dia a Rosinha, né, que ajuda a gente aqui na limpeza, é a nossa super cozinheira também, ela falou assim, Wagner, obrigado, viu? Eu falei, por quê? Ela, pelo respeito que você me dá aqui. Aí eu acho que foi mais ou menos que nem você. Tá, não entendi, né? Que respeito. Não, você sempre fala pra galera que quando eu chego é pra todo mundo parar, largar os notebooks, sair da sala pra eu limpar. Eu me sinto até meio estranha com isso, tal, mas é um respeito. Eu falei, moça, todo mundo é extremamente importante aqui na empresa. Uma vez eu fiz até essa dinâmica aqui na consultoria. Perguntei, quem que é a pessoa mais importante dessa empresa? Falei dessa gente só para induzir para o cara falar, é você, né? Falei, não sou eu, depende. Eu tô lá, chegando no cliente, tô atrasado, preciso saber qual que é o endereço, qual que é o número, quem que é a pessoa mais importante? Quem tá do outro lado do telefone no Google falando assim, é o 5º andar, obrigado. Naquele milissegundo ele foi mais importante.
E quando a pessoa vem arrumar a sala, se a gente tá aqui, não, eu sou uma pessoa importante, eu não posso parar o que eu tô fazendo pra você limpar. Tá, então vai ficar na sujeira. Né? Aí amanhã você fica doente, não vem trabalhar, e aí quem que é a pessoa mais importante, né? E a Rosa dá aula, né? Nessa simplicidade dela. Meu Deus, ela é monstro. Você lembra do evento que a gente fez pro Dia das Mulheres? Uhum. Que a gente pegou uma caixinha e colocou um espelho, né? E aí deu um presente e falou assim, ó, fala da pessoa que você tá vendo. Da imagem que você tá vendo. E aí as meninas, né, falaram e tal. Cara, ela deu um show, cara. Falou, não, é uma pessoa incrível, é uma mulher fantástica. Forte, eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. E aí todo mundo, nossa, mas quem que é essa imagem? Aí quando foi ver, era o espelho. É o espelho. Então assim, cara, é uma pessoa que a gente ensina muito a gente, né? Sim, cara. Assim como todo mundo, né, da empresa, enfim. E a gente precisa ter olhos para isso, né, cara? É esse respeito que eu tenho. Vou caminhar para um assunto que a gente vai conversar, mas eu mudei de casa recentemente. E, cara, faz 5 anos que a gente morou por 5 anos nesse prédio. Tem 210 apartamentos. Não deve estar tudo ocupado, mas são 210 apartamentos. Não me orgulho disso, mas eu não sei o nome do meu vizinho de porta. Até hoje, conhecia, cumprimentava e tal. Mas uma pessoa que eu e a Ingrid, assim, o sentimento era tanto que a gente não conseguiu olhar para trás, porque senão a gente chorava muito. É o tiozinho da limpeza. É um tiozinho baixinho, negro, deve ter uns 70 e poucos anos. Que vida tem aquele cara. Às vezes eu saía morrendo no meu carro lá, abri o portão do prédio, ele vinha, correndo. Uma energia. Com aqueles vagão de lixo, assim, né, sabe, que você coloca lá, ele vinha correndo assim, ó. Bom dia, que você tem um dia excelente. Aí eu, puta que pariu, de onde esse cara saiu, velho? Passa um pouco essa energia. Um dia eu vi o cara assim, de joelhos, com uma faquinha, cara, não era uma espátula, uma faquinha, limpando o gradil da garagem. E, mano, a garagem, ela tem tipo metros e metros de extensão. E eu olhei da janela e falei assim, ô, seu Antônio, você tá maluco, velho? Se eu ficar 10 segundos sem, eu arrebento minhas costas. Aí ele falou assim, um dia você vai ser novo que nem eu. Nossa. Puta, chupa essa manga, né? Fechei a janela. Podia ter dormido sem essa. Voltei a trabalhar. E essas pessoas são o ouro da vida, né? Falei, que respeito que eu tinha por aquele cara. Tenho, né? Por aquele cara. E não faz diferença de onde ela vem, tem dinheiro, não tem qual que é o título que a pessoa carrega, né? E eu vejo que eu trago isso até da música. A gente já toquei em bandas que abriu o show pro Roupa Nova, César Menotti e Fabiano, não sei o quê. Né? Já trabalhei com grandes cantores e tudo mais, e eu sempre dei com os ombros, assim. Tipo, eu tô me cagando se o cara é artista. Né? Ele tem mais responsabilidade, ele tá se ferrando mais, é isso, né? E às vezes tinha músico, tinha colega meu, assistente de palco, que eu tirava o chapéu e respeitava muito mais do que às vezes eu respeitava o artista, assim, né? Não sei, acho que é da nossa origem, da nossa cultura, essa visão do mundo de um outro ângulo, né, cara? As pessoas são pessoas, né? O título não importa, o dinheiro não importa. Sim. É muito doido isso, né? E aí quando a gente vai na contraposição de pessoas que são inversas de nós, dá uma faísca, né? É difícil. Mas enfim. Mas eu acho que empatia é uma palavra assim que eu tento buscar sempre, cara. Acho que se eu tiver uma qualidade é tentar ser empático, cara, porque é entender realmente da onde a pessoa veio, por que ela tá assim. Isso no bom e no mau motivo, né? Tipo assim, às vezes a pessoa é uma pessoa estressada, mas e aí, qual que foi a história dela? O que fez ela ficar assim? Né? Por que ela é assim? Por que ela é armada desse jeito, né? Então, acho que empatia é um dos valores que eu tento trazer pra Pachá, sabe? Às vezes eu falo, poxa, mas o cara não tá entregando. Mas, cara, por que ele não tá entregando? Por que ele não tá entregando? Precisa entender bem. Será que ele tem a capacitação? Será que ele tem outras atividades, né? Então, acho que empatia é uma coisa importantíssima. Muito bom. Vou dar uma pausa aqui para falar dos nossos amigos patrocinadores. Sim. Tá? Vou fazer de trás para frente, porque já tá mais fácil. Aqui a nossa W Suzuki Consultoria, a queridinha, claro. Se precisar de um apoio para estruturar a sua empresa, estamos aí, acompanhando diversas fases. A gente está criando camadas de serviços de consultoria para todo tipo de empresa. A gente está até conseguindo montar uma parametrização quando o cliente chega,
de indicar se ele é MEI, a gente tem um produto, se ele é Simples Nacional, a gente tem outro produto, se ele é lucro presumido, a gente tem um outro produto, se ele tem um faturamento X ou Y, né? A gente vai enquadrando dentro dessas necessidades porque a gente já tem expertise suficiente para falar sobre isso. Afinal, já foram estava contando esses dias, mais de 100 empresas atendidas, cara. É empresa pra caramba. Tem a CRM Seguros, que é um software para você que é da área de seguro, corretor de seguros, né, etc. Seja você autônomo, seja você uma empresa e tem uma equipe, esse sistema vai te ajudar a organizar os seus contatos, organizar os seus leads, organizar inclusive a tua agenda, porque tem conexão com o Google Agenda, para você ter o próximo passo ali do funil, né? Entrou em contato, e agora o que eu faço? Qual que é a hora da conversão? Qual que é a hora de reanimar esse contato? Fala com eles, né? Nosso amigo Celcinho vai te ajudar. Venda Simples, um cara que estudou comigo, cara, a gente tem uma origem muito comum. Ele é um cara que tem uma visão muito de águia, assim, ele é muito para frentex, ele olha a tua empresa e fala, olha, você consegue chegar lá na frente, mas para isso precisa estruturar o time de vendas. Se você não gosta de vender, ele vai te ajudar muito. Se você gosta de vender, mas não sabe estruturar, ele vai te ajudar também. E a Sede Zingani, que é uma empresa que trabalha com estruturação dos seus processos, para você ganhar eficiência. Para quem não consegue entender essa parte, vendas te traz mais clientes, onde aumenta a receita, aumenta o faturamento. Otimizar processos te diminui custo, você consegue fazer mais com menos, o que faz aumentar a sua margem e conseguir fazer a empresa crescer mais rápido. Tô ficando bom nesse negócio, hein? Tô parecendo um bom vendedor, não tô não? Tá aprendendo. Daqui a pouco eu vou... No primeiro capítulo eu até brinquei, eu falei, vou ficar igual o Faustão, assim, com a cartilha. Eu queria dar um parabéns para não sei o quê, não sei o quê. Boa. Mas não deu tempo de fazer ficando isso. Bom, cara. Obrigado. Tô estudando. Tô acompanhando a evolução, viu? Tô acompanhando a evolução. Eu falei da casa, e aí, belo dia, né? Falei que a gente tá mudando de casa e tudo mais. Aí eu falei, Douglas, vou voltar pra São Bernardo. Né? Que legal, né? Vou morar onde? Vou morar aqui perto. Aqui perto aonde? Não, aqui no bairro X. X aonde? Na rua Y. Qual rua? Na rua Y. Vai ser... Eu moro nessa rua. Que número que é? Que número? 300 metros da minha casa. Falei, você tá de sacanagem, cara. A gente fazendo evento junto, a empresa junto. Um belo dia você falou assim, cara, né, a história do escritório aqui, né, do QG. Você me trouxe aqui nessa casa, falou, olha, eu tô pensando em lugar essa estrutura aqui pra empresa. A casa aqui é enorme, só para dicas de passagem. Eu olhei, contei os cômodos, fiquei imaginando o que seria cada coisa. Falei, Douglas, você tá pensando em crescer tanto assim, né, nos próximos meses? Porque a gente tá saindo de uma sala comercial para uma casa, né? Aí você deu uns tapas nas minhas costas e falei, então, aí é que você entra. O que você acha de ficar com a gente aqui, né? Trazer a consultoria para o mesmo ambiente. Aí a gente hoje está no mesmo escritório, né? Mora na mesma rua. Pois é. Vizinhos. Às vezes quando eu venho tomar um café aqui. E é um negócio, foi muito natural, né? Um negócio estranho, né, cara? Foi, cara. Essa da casa foi icônica, foi inesperado. E da casa tem mais um ponto que eu até comentei com você, né? Tô lá, acabei de saber que eu moro na mesma rua que ele. Aí eu tô carregando as coisas, as compras na mão, assim. E aí o vizinho de porta abriu, assim. Falei, vou cumprimentar o cara, né? Falei, sou vizinho novo, tô me mudando. Na hora que eu olhei, foi o meu primeiro cliente da consultoria, cara. Né? É o Francisco, da garagem do óleo, né? Caramba, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ele, mora aqui, o que você acha que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, eu vou morar aqui. Cara, vizinho de porta. Cara, né? Esse mundo é muito pequeno, cara. Muito pequeno. Dá pra dever pra ninguém, não. Tinha um amigo meu policial que ele ficava brincando, né? Que ele é super honesto e tal, mas ele falava assim, por isso que eu parei de roubar e extorquir, porque não dá certo não, o mundo é muito pequeno. Pois é, cara. Mas cara, esse mundo é uma roda gigante, né? Você tá em cima, depois você vai embaixo e vai encontrando pessoas, é muito bacana, cara. Isso é um ponto interessante, né? Até um
se você não é humilde por natureza, pelo menos force-se a ser humilde, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, realmente tem umas questões muito dessas, né? De hoje você é líder de um cara que é um liderado, amanhã o cara sobe, vira seu gerente, ou às vezes ele sai da empresa, cresce numa outra empresa, você perde o seu emprego, aí você vai lá, quem está te entrevistando? O cara que era só assistente. Acontece muito isso. Acontece muito. Acontece muito, mais do que a gente imagina. Nossa, né? eu vejo vários assim. Parece aqueles vídeos do Facebook, né? Instant Karma, né? Que o cara chuta o retrovisor de um carro, aí ele cai lá na frente, né? Tipo, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, não dá pra você esculachar o seu superior, não dá pra você esculachar o cara que tá embaixo de você, né? Falando da hierarquia, né? Tá todo mundo igual, o cara melhor que você conseguir, né? O network tem que ser uma coisa natural, assim, não é uma coisa muito... O pessoal faz eu vou um evento de network. Isso é uma outra coisa. Cara, sei lá, assim, eu vou num evento talvez para conhecer as pessoas, mas meu network é a vida, cara. Quantas pessoas que eu já me relacionei, que eu já trabalhei, que conhecem o meu estilo. Tem pessoas que não me contratam e falam assim, não, Douglas, não é o que eu tô procurando agora. Eu falo, tá tudo bem. E, cara, por quê? Porque ele me conhece. Se eu fosse prestar serviço para essa pessoa, ela iria se frustrar, sabe? Sim. Ela iria se frustrar. Então, tem que conhecer, cara. Eu acho que é fantástico essa parte, assim. Você tá entrando com uma amiga, você assistiu aquele filme Show de Truman? Ah, eu adoro. É um filme antigo do Jim Carrey, né? Carrey. E ele vive num mundo artificial, tipo um Big Brother também de escala, né, de cidade, assim, a cidade inteira é cenográfica, né? Ele desde bebê, ele é um ator e não sabe, né? Ele vive naquele mundo sem saber. E aí tem umas cenas do filme que do nada, né? Ela fala assim, me passa o cereal. Aí a mulher pega e fala assim, cereal, esse que é cheio de energia, não sei o que, né? E passa. Super natural, né? E aí eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e falei assim, cara, tem gente que é assim na vida real, né? Você vai fazer network, o cara chega, né? Você chega na humildade, né? Uma conversa, um ser humano. Você vai pegar café lá no coffee break do curso que você tá fazendo. Você, curso legal, né? Você faz o quê? Aí o cara, tipo, só falta virar pra câmera e falar assim, a minha empresa trabalha há 7 anos no ramo de tratamento de águas. Se você precisa de uma empresa pra fazer isso, chame a gente. Aí você, tipo, fica segurando o copo. Tá bom, beleza, vou voltar lá pro curso. Pois é, cara, bem assim. E, cara, uma coisa que eu aprendi, assim, as pessoas só contratam quem elas confiam, cara. Ela contrata pessoas, né? Ela compra pessoas, assim, o serviço da pessoa. Então não adianta forçar, tem que ser natural, você tem que... E por isso que é devagar, por isso que não dá pra ser, sabe, né, tudo de uma vez, assim. É uma coisa natural, só que é uma coisa natural que fica pro resto da vida. Às vezes o pessoal fala assim, você não tem receio, porque as empresas estão crescendo tanto, né, e o risco é grande, você vai estar alto, o tombo é maior, se acontecer... Não, cara, porque a parte do relacionamento... ela é sólida. Ela é durável, Ela é sólida, então tipo, eu tenho certeza que se acontecer alguma coisa, cara, a gente recomeça de novo. E eu sei que as pessoas vão confiar e tá tudo certo. Então isso me deixa com um certo conforto, sabe? Essa é a nossa pólice de seguro, praticamente, né? Então nessa parte eu tô bem tranquilo, assim, tipo, mesmo passando os perrengues do dia a dia, sabe, enfim. Mas mesmo nos perrengues, os anjos que aparecem do nada também são às vezes pessoas que no passado um dia... tem uma história que, cara, eu não vou conseguir contar aqui, porque eu não consigo contar ela sem me emocionar. Mas de emocionar, tipo, eu paro de falar, assim, é tenso. Mas tem a ver com a minha faculdade, de como foi paga e tal. Um dia, se eu tiver maturidade emocional para isso, eu conto. Mas são tem histórias que emocionam, né? Tem umas que uns casos assim do nada, velho. Eu só consegui fazer faculdade por causa de um negócio que aconteceu no passado do meu pai, assim. É um negócio inexplicável quase, né? E tem essa questão de como você falou, contrata pessoas, né? Mas tem um CNPJ por trás, eles contratam pessoas. Quando eu comecei a consultoria, teve algumas pessoas próximas de amizade, mas que nunca tinha me visto trabalhar, assim, nunca trabalhou comigo. E foi um negócio estranho, cara. Porque o cara falou assim, olha, eu estudei com você, meu, e eu lembro que na época do colégio você tinha um problema. Assim, o seu problema era que você tinha que ser melhor em absolutamente tudo que você se propusesse a fazer.
Aquilo que você largava mesmo, você não tava nem aí. Tipo, eu era sempre ruim de esporte, não tava me cagando pro esporte. Agora, matemática, fazer um trabalho, eu tinha que ser muito bom, assim, tinha que ser excelente. E aí um dia ele falou, eu quero falar com você porque o meu pai tem uma empresa e eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar. Aí, como ele era meu amigo, eu falei, cara, nem eu tenho tanta certeza. Assim, como é que você tem certeza? Eu falei, cara, você quer ser bom. Você quer fazer o negócio. Pô, já muda tudo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, puta, mas é verdade, né? O fato da pessoa querer já torna ela metade do caminho, assim, é quase certeza que ela vai conseguir, né? Porque se ela quer, né? Quantas pessoas têm meio que uma facilidade, uma predisposição a mais, né? Um talento, vamos falar assim. Mas o cara não quer tanto, assim, não se esforça tanto, ele para no meio do caminho, né? Então essa conexão das pessoas é muito doida. E eu aprendi muito dessa questão da parceria com você, com o Rafael Cooper, até quando eu estava desenvolvendo. Porque eu já até expliquei aqui, né? Quando eu abri a consultoria, né? O Douglas falou assim, você tá saindo lá da empresa? Eu falei, tô. E o que você vai fazer? Eu falei, vou abrir a própria empresa. Ah, tá. Sua empresa vai fazer o quê? Mais ou menos o que eu faço hoje. Você... não sei nem o que você vai fazer, mas eu quero. Monta uma proposta aí. Vamos conversar. Eu te passei um desafio, você lembra? Lembro. Que eu falei que o seu desafio era me demitir. Isso ficou muito gravado, né? Você falou, o desafio é demitir o dono, e o dono sou eu. Eu falei, rapaz, como é que faz isso? Assim, então, vamos descobrir junto, né? E hoje, né, antes da gente conversar, você estava falando, olha, eu acho que tá rolando, viu? Eu tô quase demitido, né? Sim, o pessoal toca muito bem as coisas, assim. Acho que eu posso contribuir bastante ainda, né, com toda essa massa crítica aí, mas... Funcionar mesmo funciona bem. E muito engraçado, você falou assim, você sempre que ser o melhor, né? Eu nunca tive essa postura. Eu sempre, como eu falei, eu sou o filho do meio, né? Mas eu nunca quis ser o vocalista. Eu preferia ser o baterista. Eu não queria ser... Eu sempre achei que a outra posição, não que eu queria fazer as coisas meia boca, mas eu nunca gostei de ser o... Eu nunca fui competidor. Tanto que, por exemplo... esporte de competição, eu praticamente eu faço tudo, mas nunca sou bom em nada. Eu vou jogar rugby? Vamos jogar. Tipo corrida é uma coisa porque uma corrida é uma coisa comigo, né? Eu corro porque eu gosto de correr e desafiar a si mesmo. Mas eu não gosto de competir, né? Eu sempre achei que ficar ali na bateria, sempre a visão era melhor. Olha que louco, faz todo sentido. Eu sempre gosto dos bastidores. Porque eu acho que nos bastidores eu tenho a visão de como que o negócio funciona, sabe? Então, de vez em quando a vida vai te colocando ali como o cantor e eu sempre tento voltar e falar, não, deixa eu ficar aqui. Você não quer ser showman, né? Você não quer o front, né? A vida às vezes te posiciona, porque assim, de tanto você fazer o negócio, você fica bom no negócio. Mas eu sempre gostei ali de estar... de ser no suporte, no apoio. É verdade, faz todo sentido. E uma expressão que você fala muito é preciso contratar alguém para ficar tocando o bumbo ali, o tambor, ditando o ritmo. E né, é bem nesse bastidor aí que maestro, você tá falando, né? Vai ficar conduzindo tudo. Dentro dessa questão da parceria, de desenvolver assim, fornecedores, isso eu aprendi por osmose com você, né? As suas empresas, e eu transferi essa ideia para mim. Quando você é pequenininho, é difícil ter umas portas abertas, né? Que nem você abriu, que nem o Sadam, o tatuador abriu também, enfim. É difícil, alguém te dá moral. Que eu fiz uma tatuagem no Sadam porque eu conheci com você. Ouvindo uma música do cantor lá no evento. Exatamente. Cara, eu posso contar essa história, cara? Pode. Rápido. O Wagner fez um evento muito bacana. E aí ele contratou um cantor, um cara super humilde, né? Do interior, assim, né? Cantava uma música mais rural, assim. E, cara, eu fiquei fanático pela simplicidade dele. E ele falava muito sobre simplicidade. Ele convidou a gente pra ir na casa dele. Tipo, era um evento, convidou cara. Todo mundo do evento. Não, vocês vão lá na minha casa e tal. E aí eu refleti muito sobre aquilo. E sobre simplicidade. E como é difícil ser simples, né? Cara, como é difícil ser simples. E aí eu fiz uma tatuagem, né? Tipo, simples, né?
E engraçado que essa tatuagem, ela é voltada pra mim, ela é no meu braço aqui e pra mim. Não é pros outros. Aí uma vez eu fui comprar um lanche, né, no Subway, e aí a moça que tava me atendendo falou assim, nossa, que tatuagem bacana, né? Aí eu falei, ah, é. Aí ela falou assim, ela é virada pra você, né? Eu falei, olha, cara, ela percebeu isso. Eu falei, exatamente. Ela, por quê? Eu falei, não, é porque pra eu ler e tentar ser simples, né, porque... É muito difícil, né? Essa daqui, né? No braço, não sei se vai dar pra ver. Mas, e aí eu falei assim, não, ela falou, eu imaginei. Eu falei, olha que fantástico, ela teve essa noção. Enfim, E sensibilidade. Eu vi uma frase também, acho que um tempo atrás, acho que era até no Masterchef que eu estava assistindo. Cultura. E ele falou assim, simples é o oposto do fácil. Eu achei muito fantástico isso. Falou, o simples é o oposto do fácil. O pessoal acha que é igual, né? É quase sinônimo. Tem uma frase icônica acho que do Leonardo da Vinci, né? Que ele fala que a simplicidade é o último estágio como é que chama? Eu esqueci a palavra. Da evolução. Né? Mas como se fosse assim, é o último estágio, né? Da arte, assim. O estado da arte ele fica simples, mas é muito difícil chegar lá, né? São várias camadas, várias etapas. Nossa, sensacional. Essa história muito bacana. Agora que eu lembrei, foi do seu evento, né? Que eu falei, vou fazer uma tatuagem. Foi no Sadan. Também tava lá no evento. Que é um cliente seu também, que eu conheci Que também é um cara super simples, né? Super, cara. Uma energia fantástica. Ele não tem noção do tamanho que ele tem, né? É um mau cara de mal, de bravo. Mas eu admiro muito, cara. Eu gosto do empreendedorismo, assim, raiz, cara. Da galera que começou, sabe, do início e eu adoro ver essas histórias, né? Adoro, cara, eu conheço várias e eu adoro acompanhar, saber dos tombos, o quanto o que ela precisou de energia para levantar e todo mundo leva tombo. Todo mundo leva tombo, né? E aí... Eu gosto bastante, isso me inspira muito, sabe? Eu brinco que o empreendedorismo força a gente a ser um ser humano melhor, mesmo que a gente não o deseje. Mesmo que a gente fale assim, eu já sou bom, dizer que eu sou. Ou o cara fala assim, eu sou egoísta mesmo, daí ele chega um nível que ele fala, putz, cara, sério, eu vou ter que fazer caridade? Nossa, sério, eu preciso pensar nos outros? Nossa, sério, eu preciso cuidar da minha saúde? E aí o cara naturalmente, um belo dia, ele fala, olha, eu tô tranquilo, eu sou um cara que cuida da minha saúde, né? Tenho umas ações aí sociais, eu gosto muito, me realiza. E aí você olha para lá atrás, o cara não era aquilo, né? O cara era completamente diferente. Mas para chegar a um determinado nível do empreendedorismo, é quase que inevitável você virar um ser humano que tem que olhar de uma maneira mais ampla, né? Claro que muita gente vai assistir e fala assim, isso não é verdade, tem muito empresário aí, não sei o quê, sei. Mas eu estou falando dos empresários desse tipo, né? Os reais. No nosso caso, a gente não está atrelando o sucesso a bens, a faturamento, né? Mas os empresários que chegaram lá não quebraram, não pisou em ninguém, né? Eu acho que tem empresários e empreendedores, né? Acho que quando você assume que você é um empresário empreendedor, não é só a empresa. Eu acho que o empreendedor, ele é bem maior, bem maior. Quase que um estado de espírito, né? As pessoas confundem muito e acham que é só pelo dinheiro. Mas pelo contrário, o dinheiro, ele é a energia que entra para isso acontecer, sabe? Muitos empreendedores não é pelo dinheiro, pelo contrário, ele pensa no dinheiro para ele não quebrar o negócio e não prejudicar as pessoas envolvidas. Isso. Então, eu acho que é isso. Muito legal. Tomando um negocinho só da questão da parceria, né, que eu lembrei. Aqui na consultoria, como é muito difícil no começo você abrir portas, eu tentava trabalhar com pessoas do mesmo nível, até mais iniciantes do que eu, mas com baita potencial, né? Só que o ruim da pessoa que está começando é que ela não tem noção do quanto ela vale, o que é bom para ela, o que não é, no que ela é boa, o que não é, né? E aí eu trazia muito, até hoje eu faço isso, trazer parceiros, falar, olha, dentro do que eu estou enxergando da tua empresa, do teu negócio, essa parte aqui é o que interessa para mim. Então a gente podia fazer parceria em cima desse tipo de serviço. Terceirização financeira. Você é muito boa em terceirização financeira. Você faz outras coisas, mas isso é muito legal. Vamos conectar? Vamos. Aí o que eu sempre coloco uma premissa? Primeiro,
projeto que a gente vender, eu vou te vender e eu vou te ajudar a precificar dentro do que o meu cliente consegue pagar e dentro do que é bom para você. Eu vou fazer essa mediação. E aí depois que eu medio ali 3 negociações, essa empresa parceira já entendeu qual é que é a pegada, muitas vezes ela até começa a cobrar mais e tudo mais, mas ela conseguiu entender. E aí meio que a gente sai da incubadora, sabe? Fala, agora você é uma empresa parceira, eu vou só te indicar, e aí você desenrola com o cara. E hoje eu estava conversando com um desses parceiros, ele, olha, tomei a liberdade de falar direto com o seu cliente, eu fechei com ele e falei, mas é isso aí, cara. Que bom que você está levando aí, já está crescendo, quero que você fique maior que eu, inclusive. Né? Que um dia você me ajude lá na frente. Vai acontecer isso aí, cara. É muito doido, né? E, de novo, né? As pessoas contratam pessoas. Né? Tudo relacionado nessa linha. Cara, filosofamos demais aqui, hein? Eu tô estudando agora, né? Um pouco de filosofia, aprendendo um pouco também. Cara, aprender é bom demais, cara. Sempre... Você falou que você tá numa fase mais zen, cara. Isso aí pra mim é um pouco mais novidade, hein? Mas até que a gente não conversa sobre isso. Não menos acelerada, tá? Quando eu falo mais zen, talvez é porque eu acho que eu tô conseguindo olhar algo mais, de uma maneira mais holística, assim, sabe? Eu sempre gostei muito do ócio criativo. Certo. Então eu sempre consegui fazer isso, sair para olhar, criar e voltar. Sou um cara muito indisciplinado em relação ao horário e minha equipe sabe disso muito. E eles têm total autonomia para puxar minha orelha e falar, porra, eu sou toda reunião aqui marcada no horário, você não apareceu. Mas enfim, é uma coisa que eu me policio, mas eu preciso dessa liberdade para inovar. Isso, né? E algumas ideias saem disso daí. E aí agora com essa equipe muito boa, né? Mais madura, isso. Mais autônoma. Não que eu não tinha uma equipe, mas assim, que está conseguindo suportar toda essa parte. Eu estou conseguindo, sabe, me desprender um pouco mais, reduzir um pouco o crescimento da empresa, olhar de uma maneira mais tranquila, para um futuro. Eu acho que esse é o... isso eu quis dizer com é o momento mais zen. Eu não consigo parar de novo. Daqui a pouco o Rafa fala, pô, mais uma empresa, cara. Mas, assim, o empreendedor, ele quer resolver problemas, né? E como a gente vê problema, a gente fala, cara, por que não tem uma solução para isso? Então a gente vai se metendo nisso daí, né? Sabe? E quanto mais network a gente tem, a gente começa a lembrar nomes que você fala, nossa, se eu desse na mão desse cara que eu conheço, ele resolveria isso em minutos. É quase que assim, uma ligação. Exatamente. Uma ligação e a gente resolve isso. Não, a gente não está sendo pretencioso, mas muitas vezes é isso, né? Uma ligação, você inicia um negócio, sabe o efeito que vai causar em cadeia e vai desenrolar. E o negócio às vezes vira maior que você. Né? Então é mais isso. Acho que esse é o período mais zen, tentando enxergar a empresa realmente como uma engrenagem, que falta algumas coisas ainda, tem alguns dentes quebrados, você vai colocar de novo, mas eu estou um pouco mais tranquilo de saber que tudo tem seu tempo, sabe? Tudo vai se acertando, vai se organizando, para que... E às vezes precisa um pouco dessa bagunça do perrengue, da aventura. Acontecer. Senão não acontece. Esperar tudo bonitinho, não vai acontecer. Não vai. Então o caos é bom para que as coisas aconteçam, né? E aí eu aprendo muito, né? Tipo assim, a Pachá não é uma startup, né? Mas aí a gente aprende, tipo assim, a saber errar rápido, sabe? Você sempre usou esses contextos, de verdade. E eu usei isso na prática, né? Sempre, cara, sei lá, vamos fazer. Os workshops, se a gente fosse planejar, a gente nunca faria nenhum até hoje. A gente fez 3 que o benefício que eles trouxeram pra gente foi fantástico. Até hoje você colhe resultados disso. Muito. Realmente, a pessoa falou assim, eu tava no seu primeiro workshop. Eu falei, caramba, bicho. Né, os contratos que a gente fechou e não tinha essa premissa de fechar contrato, né? E a gente desenvolveu parceiros bem bacanas lá. Então é isso. O meu zen hoje tá da maneira de enxergar as coisas, sabe? Venho estudando bastante tempo, que é uma coisa que acho que é um mal
da humanidade hoje, né? A gestão do tempo, e quero passar isso. Acho que se eu voltar com o projeto presente para o futuro, quero levar a gestão de tempo para a juventude, mundo, né? Né? Eu fiz aquele curso e o meu certificado, né? A minha formatura foi ensinar gestão de tempo numa penitenciária. Ensinei para 4 pessoas que estavam presas e foi, cara, fantástico, porque ao mesmo tempo que o cara tem muito tempo, o tempo dele já não é mais dele, e a gente fez os projetos ali. Paradoxal. Cara, muito fantástico. Então, sim, cara, tô aprendendo, cara, aprendendo muito aí. Aprendendo com as pessoas, com a experiência, né, com a vida, olhando. E aí, cada vez você vê que você sabe menos. Você tem mais oportunidade para estar aprendendo. A gente vai concordando. Foi Sócrates que falou, né? Só sei que nada sei. E você começa a perceber que não sabe nada mesmo, né? Não, cara, tem muita coisa pra gente aprender aí, mas é a vida, cara. A vida é isso, não é o final. Né? É um trecho só. Então eu curto muito cada momento, assim. Cada etapa de vida, né? Mas a gente passa por todas as etapas, né? Já chorei, já dei risada, já comemorei. A gente vai passando por esses momentos. É muito legal isso aí. Eu lembro, você comentou um negócio que me fez lembrar do evento, né? Do workshop, né? Esse workshop aí, o meu foi completamente inspirado no seu, né? Inclusive foi no mesmo lugar. Um formato muito parecido. Essa inspiração, né? No mínimo, se não tivesse dado resultado nenhum, você já inspirou alguém, né? Pois é, inspirou cara. o meu workshop. Não, tudo traz um retorno pra gente. E quando você faz com uma energia boa, normalmente é um retorno bom também, né? Muito bom. Cara, acho que temos você trouxe muito aprendizado já pra galera que tá assistindo, né? Você que é um grande consumidor do podcast, né? Toda vez que eu chego aqui, você fala... Já ouvi, né? Fiquei puto hoje porque eu não consegui ouvir tudo. Eu falei, não, libera ele mais cedo, não libera às 9 horas. Você tá me atrapalhando, libera mais cedo. Poxa, eu tinha outro compromisso já, mas vou voltar pra casa, tava ouvindo, né, você sempre grava com antecedência, né, tava ouvindo da Ana, que eu já tinha conhecido com você, Isso. Que é uma figura fantástica, que sempre me inspira também na parte de pessoas, né. Ela tem uma vibe muito legal também. Assim como todo mundo que participou, todo mundo que já veio, de alguma maneira eu já conheci e me inspira, né? Tá acontecendo um movimento engraçado aqui de pessoas entrando em contato pelo Instagram, pelo YouTube, às vezes até com a equipe, falando, olha, eu encontrei vocês através de uma indicação, comecei a acompanhar o podcast, queria saber como faz para participar. E aí esses dias apareceu, eu falei, cara, eu sou o cara do planejamento, então é difícil não ter nada que eu nunca planejei. Mas tem umas coisas desse tipo, por exemplo, que me pegam de surpresa, né? E aí já foi a terceira pessoa que falou, como é que eu faço para participar? E aí, para todas elas eu comento, olha, até por naturalidade, para manter essa autenticidade, eu tô trazendo gente que eu conheço mesmo, né? Porque o papo flui de uma maneira mais legal, eu consigo ter, né, profundidade para trocar ideia. Então, eu não sei ainda como é que eu vou fazer para trazer uma pessoa que eu não conheço. Aí eu acabo explicando, né? Na minha visão, o jeito que a gente tem de resolver isso é eu te conhecer. Isso, pronto. Então eu tô marcando cafés para conhecer essa empresa, cara. E o cara me contar a história, começar um relacionamento e assim, é uma lista legal que eu tenho de pessoas, inclusive que eu tô usando o podcast para agradecer as pessoas que me trouxeram até aqui. E tem gente pra caramba para agradecer, né? Vou falar assim. E enquanto essa lista vai rolando, é o tempo que eu tenho de desenvolver um novo relacionamento, de conhecer novas histórias, para quando chegar o momento certo eu falar, agora sim, você já não é mais um estranho, sim. Eu te conheço, bem-vindo ao podcast, né? Que já vai ser uma história bacana. Que eu já vou conhecer um pouco mais, ter familiaridade. É bem doido isso aí, cara. Não, bacana. Bem, eu também tô de portas abertas aí, não sou um frequentador de redes sociais, muito, mas, enfim, precisar quiser tomar um café, é só vir no seu escritório, que vai me encontrar. Vai te encontrar. Vai ser o cara do LinkedIn, né? Então, o LinkedIn porque toda a minha rede social acaba estando ali, né? Então, profissional. Cara, eu preciso, vai parecer piegas, porque eu já falei isso muitas vezes, né? Mas eu queria agradecer muito, né? Não só a sua presença aqui no podcast, mas todo esse caminho de parceria que eu entendo que foi muito natural,
Mas esse agradecimento não é para você, é para mim, né? Eu preciso, com dívida em mim, para mim mesmo, agradecer todo esse caminho que a gente já fez entre as empresas, de ajudar um ao outro. Um momento eu puxava a tua mão, outra vez você puxava a minha, a gente veio caminhando. Hoje estamos num formato, né, de sinergia muito grande. Aqui não tem como eu não ser grato a tudo isso, a sua equipe, seus parceiros, né? Então, só agradecer mesmo e também agradecer por você estar aí. Né? Não, sou eu quem agradece, Wagnão. E você é parceiraço, já meu sócio aí na empresa e na vida, enfim. Tenho muito que aprender com você e acabo colhendo essa bagagem do pessoal que está junto com você aí, cara. São pessoas fantásticas. Obrigado de verdade. Legal, cara. Tamo junto. Valeu. Valeu.